Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da rodada 21 do Brasileirão. Caiu no tapetinho, Botafogo atropela a Bahia no Newton Santos e segue 100% jogando em casa. Casa Nova, Atlético Mineiro derrota o Santos na inauguração da Arena MRV. Uma pintura, Palmeiras vence com golaço de Rafael Veiga e ainda sonha em alcançar o Botafogo. E ainda, o tropeço do Corinthians em casa e o empate eletrizante entre Atlético Paranaense e Fluminense em Curitiba. Você acompanha toda a emoção da 21ª rodada agora, no Magazine do Brasileirão Açaí 2023. Abrindo a rodada, Flamengo e Internacional se enfrentaram no Maracanã. Os visitantes estavam a 8 jogos sem vencer pelo Brasileirão. Jorge Sampaoli escalou Luiz Araújo como titular no ataque rubro-negro, enquanto Lúcio Gonzalez substituiu o suspenso Kudê e poupou alguns dos principais jogadores, como o atacante Ener Valencia. Logo nos primeiros minutos da partida, Arrascaeta sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído. Sem o uruguaio, Luiz Araújo foi o foco do ataque dos donos da casa. Ele recebeu o grande passe de Pulgar e saiu cara a cara com Kehler, mas o goleiro fez grande defesa. Pouco depois, o atacante também sentiu uma lesão muscular e obrigou o Sampaoli a fazer mais uma substituição. Na segunda etapa, o Inter ficou um pouco mais ofensivo. Depena mandou uma bomba de fora da área e Matheus Cunha fez boa defesa. O Flamengo quase fez o gol da vitória nos minutos finais. Léo Pereira cruzou, Pedro ajeitou e Vitor Hugo chutou no cantinho. Defesa espetacular de Kehler para evitar o gol. Nos acréscimos ainda houve tempo para Wesley acertar o travessão com este chute de primeira. Fim de jogo para o empate sem gols no Maracanã. 1 ponto para cada lado, mas o Flamengo deixou o campo sob vaias da torcida. O Internacional chegou a 9 rodadas sem vencer. Nos embalos de sábado à noite, na capital paulista, o Corinthians recebeu o Goiás na Neoquímica Arena. O alvinegro começou o jogo com suas principais peças no meio de campo, sentadas no banco de reservas. Já o Goiás foi com tudo para tentar a primeira vitória na história do estádio corintiano. O melhor lance da primeira etapa foi dos visitantes. Alano recebeu dentro da área e deixou Bidu e Moscardo no chão, mas Cássio fez a defesa. As principais emoções da partida ficaram para a etapa final. O Anderson invadiu a área pela esquerda e encheu o pé. A bola explodiu na trave. No rebote, Alano quase abriu o placar. Pouco tempo depois, Matheus Bidu derrubou o João Magno dentro da área. Pênalti para o Esmeraldino. Guilherme foi para a cobrança e bateu firme no canto direito. Cássio chegou a acertar o canto, mas não foi suficiente não. 1-0 para o Esmeraldino. Já na reta final, as mudanças de Vanderlei Luxemburgo surtiram efeito. O Michael roubou a bola no campo de ataque, tabelou com o Renato Augusto e tocou de peito para empatar a partida. Foi o gol de número 500 do Corinthians na Neoquímica Arena. Com 1-1 no placar, o Corinthians ainda seguiu no ataque. Yuri Alberto soltou uma sapatada de longe e o Tadeu evitou a virada dos donos da casa. E pela primeira vez na história, o time do Goiás terminou um confronto contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena sem ser derrotado. O empate, porém, não foi muito bom para ambas as equipes que seguem perto da zona do rebaixamento. Abrindo o domingo de futebol, o Red Bull Bragantino recebeu o Cuiabá no Nabi Abichedi, buscando se recuperar da goleada sofrida na rodada anterior. O Massa Bruta contou com o retorno de Juninho Capixaba após cumprir suspensão na última rodada. Por outro lado, seguiu desfalcado do seu artilheiro, Eduardo Sacha. Já o Cuiabá teve quase todo o seu plantel à disposição de Antônio Oliveira, com exceção do Cleison lesionado. Em um jogo que começou amarrado, a primeira oportunidade foi do Cuiabá em jogada de Jonathan Cafu pelo lado direito do ataque, que parou na defesa de Cleiton. A resposta do time da casa veio com o Thiago Borbas. Após lançamento da defesa, o atacante finalizou em boa condição e Walter salvou o Cuiabá.
O placar só saiu do zero no começo da segunda etapa e foi com o gol de Thiago Borbas. Após cruzamento da esquerda, o Léo Realpe cabeceou na trave e na sobra ele mandou para o fundo das redes. Do Red Bull Bragantino! É dele! É artilheiro! Sabe fazer gol como ninguém! Olha de novo! O Cuiabá por pouco não chegou ao empate graças a duas grandes defesas de Cleiton. Primeiro na finalização do Wellington Silva e depois no rebote do Daverson. E aí parecia pinball lá, hein? O Cleiton rebatendo a bola explodindo no Léo Realpe. Mas o dia era do Massa Bruta. Após linda trama entre Alejandro e Matheus Gonçalves, Thalisson recebeu em profundidade e bateu na saída do Walter para fechar o placar. Thalisson honra a camisa número 21. Ele entrou para fazer gol. Com a vitória, o Red Bull Bragantino confirmou ainda mais sua briga pelo pelotão de cima, buscando vaga no G4, enquanto o Cuiabá amarga a terceira derrota seguida e se mantém no meio da tabela. O líder Botafogo recebeu o Bahia em uma tarde chuvosa no Rio de Janeiro. Bruno Lage não pôde contar com os suspensos Tietê e de Plácido. Renato Paiva apostou suas fichas em Cauli na armação do time. Logo no começo do jogo, o gol do Fogão. Vitor Sá recebeu bom passe e deixou Diego Costa na cara do goleiro para fazer o primeiro com a camisa do Botafogo. O Eduardo fez o passe pro Vitor Sá. Ele passou por 1-2, é para fazer, Diego! Gol! Festa do líder no Engenhão. O Bahia teve a chance de empatar, mas o Ademir não conseguiu tirar de Perry, que fez grande defesa para salvar o Fogão. Ademir cara a cara com o goleiro Lucas Perry, grande defesa. Segovinha quase marcou um golaço nessa chegada do Botafogo. Ele limpou a marcação e chutou forte, mas o Marcos Felipe fez grande defesa. Ele encara a marcação, tem Vitor Sá atrás, tem Eduardo também, bateu pro gol Segovia. Na volta para o segundo tempo, Cittadini driblou dois marcadores e bateu forte, mas o Perry espalmou para fora. Cortou pro meio, Cittadini bateu, Perry. E a reação do Bahia ficou por aí, hein? Gabriel Pires cruzou na cabeça de Diego Costa, que só teve o trabalho de mandar para o fundo do gol e fazer o seu segundo tento na partida. Do Botafogo! E o terceiro saiu, hein? O Hugo fez ótima jogada pela direita e deixou Luiz Henrique cara a cara com o goleiro Marcos Felipe. O camisa 11 driblou o goleirão para dar números finais ao jogo. Show do Botafogo. Antônio Carlos. E vem Botafogo, quem sabe o terceiro, Luiz Henrique driblou o goleiro. Gol! Fim de jogo no Rio de Janeiro. Botafogo fez valer o mando de campo e conseguiu uma vitória importante na caminhada rumo ao título. Já o Bahia segue sofrendo na parte de baixo da tabela. Estreando a nova Arena MRV, o Galo recebeu o Santos na tarde de domingo. O Atlético veio a campo com quem entende melhor e contou com a volta de Luiz Felipe Scolari e Pavon, suspensos na última rodada. Já o Peixe perdeu Joaquim por suspensão e João Lucas ganhou a oportunidade na lateral direita. Jean Lucas, aberto pela esquerda, foi a grande surpresa na escalação. O Atlético chegou com tudo e já deixou sua marca logo no primeiro lance. Pedrinho passou para Hulk, que ajeitou de letra para Paulinho, e o camisa 10 não perdoou. Que golaço do Galo! O Peixe cresceu nos minutos finais e quase chegou ao empate com Marcos Leonardo nesse lance. E com Jean Lucas, mas o camisa 8 acabou furando a melhor chance dos visitantes na partida. Na volta do segundo tempo, o Hulk quase fez um gol olímpico, mas João Paulo conseguiu salvar no último segundo. Que perigo! E o Paulinho apareceu de novo para a festa da torcida mineira. O Hulk cruzou na área e o camisa 10 cabeceou e a bola caprichosamente beijou a trave antes de entrar. 2-0 no placar. Que inauguração!
E depois de pouco mais de 10 minutos, Hulk quase ampliou o placar. O craque recebeu, girou, bateu muito bem, mas a bola explodiu na trave. Final de jogo na Arena MRV. O Atlético estreou seu novo estádio com uma grande vitória em cima do Santos. Na tarde de domingo, o América recebeu o São Paulo na Arena Independência, lutando para sair da lanterna do campeonato. Em sua segunda partida à frente do Coelho no Brasileirão, Fabian Bustos modificou seu esquema tático e jogou com 3-5-2. Já Dorival Júnior, técnico do tricolor, poupou praticamente todo o seu time titular, visando outros compromissos. Logo no início da partida, o América assustou, hein? Após cobrança de escanteio, Danilo Avelar subiu no segundo andar e obrigou o Rafael a fazer uma espetacular defesa. O jogo esfriou e somente no segundo tempo tivemos emoção, começando com o gol do time da casa. Rodriguinho tabelou pela direita e cruzou na área na medida para o artilheiro Mastriani abrir o placar. Após sofrer o gol, o São Paulo cresceu no jogo com as mudanças de Dorival Júnior. Caleri sofreu pênalti, que Alexandre Pato cobrou. Matheus Cavicchioli defendeu e no rebote o próprio Pato fez o gol de empate. Quase nos acréscimos, Daniel Borges fez grande jogada novamente pela direita e cruzou na área rasteiro. Juninho ajeitou e o Rodrigo Varanda fuzilou. Foi o gol da vitória do Coelho. O América conquistou sua terceira vitória no Brasileirão, mas permaneceu na lanterna, enquanto o São Paulo estacionou no meio da tabela, hein? O atual campeão Palmeiras enfrentou o Vasco no Allianz Parque e precisava da vitória para seguir sonhando com mais um título em 2023. Com a classificação encaminhada na Libertadores, Abel Ferreira mandou seus melhores jogadores a campo, somente com o desfalque de Zé Rafael suspenso. Ramon Dias, por outro lado, colocou Maicon no lugar de Léo na defesa e formou o ataque com Vegete, Peck e Serginho. Como de costume, o Verdão começou o jogo com tudo no Allianz Parque. Rony recebeu de Arthur e chutou na entrada da área, exigindo a primeira boa defesa de Léo Jardim. Com ela, Rony encarou, dominou, bateu, Léo Jardim. O Vasco respondeu na sequência. Piton cruzou, o Everton saiu mal e Vegete quase marcou de cabeça. Na sobra, Paulinho arriscou de muito longe e marcou um golaço. No entanto, o lance foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Gol de golaço! Mais Palmeiras. Veiga cruzou na esquerda, Arthur limpou a marcação e Richard Rios bateu de prima para a bela defesa do Léo Jardim. Os donos da casa seguiram pressionando após o intervalo. Arthur cruzou na medida para Rony, que cabeceou fraco, parando novamente no goleiro vascaíno. Mas Léo Jardim nada pôde fazer no lance seguinte, hein? O Rafael Veiga cobrou falta com maestria e colocou a bola no ângulo, sem chances de defesa. Rafael Veiga! Que golaço do camisa 23 no Allianz Parque, o 7º dele no Brasileirão. E foi o suficiente para dar 3 pontos ao Palmeiras, que segue na vice-liderança. O Vasco segue seu drama na luta contra o rebaixamento. Em jogo animado, o Atlético recebeu o Fluminense na Liga Arena na noite de domingo. O Furacão teve alguns desfalques, mas o técnico Wesley Carvalho contou com grande parte de sua equipe titular. Já Fernando Diniz optou por poupar praticamente todos os seus jogadores mais utilizados, visando outros compromissos. Logo no começo da partida, após cobrança de falta na área, no bate-rebate a bola sobrou para o Kaká, que balançou as redes para o time da casa. Na metade do primeiro tempo, o lateral do Atlético, Vinícius Cauê, acertou uma cotovelada em Lima. Após a revisão do VAR, o árbitro Rafael Claus expulsou o atleta, deixando o time da casa com 1 a menos desde cedo. O Fluminense aproveitou a superioridade numérica e criou algumas oportunidades na primeira etapa. A mais clara delas foi na cobrança de falta de Léo Fernandes, que só não empatou o jogo por conta da defesaça do Léo Link. E o empate do tricolor carioca veio no segundo tempo, hein? João Neto cruzou na área e a bola sobrou para o Guga, que driblou o marcador e fez um belo gol. Guga! Gol!
O Fluminense seguiu pressionando e no fim do jogo conseguiu a virada. Bola cruzada na área e João Neto colocou o time visitante à frente no placar pela primeira vez na partida. Em uma partida que o técnico Fernando Diniz poupa todos os seus titulares que nem viajaram para Curitiba. Porém, o Furacão ainda contou com a estrela de seu craque Vitor Roque, que marcou um golaço de cabeça já nos acréscimos da partida, impedindo o time da casa de sair de campo derrotado. Vitor Roque! O empate não foi bom para nenhum dos times da tabela que seguem no pelotão de cima brigando por uma vaga no G4. O Fluminense encerrou a rodada na 5ª colocação, enquanto o Atlético estacionou em 7º lugar. Fortaleza e Coritiba se enfrentaram no estádio Presidente Vargas no fim da tarde de domingo. Vojvoda escalou seu time com mudanças. Lucero ganhou a posição no ataque e o sistema defensivo contou com Benevenuto e Gonzalo Escobar. Já Kozlowski veio a campo com força máxima. Natanael, Reinaldo e Diogo Oliveira ganharam as respectivas posições. A primeira chance da partida foi do Fortaleza. Lucero recebeu esse bom cruzamento e por muito pouco não guardou. Bola na trave para desespero da torcida. E olha o VAR aí. O Lucero caiu na área, o juiz não apitou, mas o VAR pediu a revisão. Após a análise, pênalti confirmado. Pênalti a ser confirmado então pro Fortaleza. O próprio camisa 9 foi pra bola e não perdoou. Placar aberto. Gol! Já nos acréscimos, Guilherme recebeu na corrida, finalizou em cima do goleiro, mas a bola rebateu e sobrou limpa. Sem obstáculo para Lucero. Mais um gol do camisa 9, o 4º dele no Brasileirão. Abrindo o segundo tempo, um lance inacreditável do goleiro Gabriel. O Marinho cobrou uma falta perto da área, o Gabriel foi com tranquilidade para encaixar e... Frango do goleiro! Frangou, meu filho, que é isso? Que situação, goleirão! E o Coxa diminuiu com o Kusevich minutos depois. O Robson cobrou bem o escanteio, o zagueirão cabeceou sem nem pular no chão. Cruzamento lá na direita do Robson. Bola lá dentro da área de cabeça. Desvia para o fundo da rede. Coritiba ainda teve a oportunidade de diminuir ainda mais essa diferença. O Tite cometeu a falta dentro da área, o juizão claro que marcou pênalti. Robson, o artilheiro do time, foi para a cobrança e acertou o travessão. Que azar. Bateu para fora! Fim de papo no estádio Presidente Vargas. Com a vitória, o Fortaleza garantiu a 8ª colocação. Já o Coritiba segue afundando na zona do rebaixamento. No fechamento da rodada, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram na casa do time gaúcho. O principal desfalque tricolor foi o comandante Renato Portaluppi, que foi expulso na última rodada. Do lado do Cruzeiro, a missão era de encerrar a sequência indigesta de 6 jogos sem vitórias. Logo aos 5 minutos, Luizito Soares recebeu o cruzamento e mandou a bola para o gol, mas o bandeirinha sinalizou o impedimento do astro uruguaio. Agora uma jogada ensaiada do Cruzeiro. Lucas Silva cobrou escanteio rasante na entrada da área. Vital chegou batendo de prima, mas a bola foi para fora. E o tricolor gaúcho saiu na frente, hein? Luiz Soares recebeu bom passe dentro da área e de prima o uruguaio mandou para o fundo da rede, encerrando uma sequência de 8 jogos sem marcar. O segundo tempo começou com um lance inacreditável. Palácios recebeu grande cruzamento dentro da pequena área, de frente para o gol, encheu o pé e a bola foi parar longe, hein? O time do Grêmio ampliou logo na sequência. Em cobrança de falta rápida, a bola chegou para Soares, surpreendendo a zaga do Cruzeiro. O uruguaio tocou de letra e Carbadio mandou do meio da rua para ampliar. Já em ritmo de fim de partida, o PP abriu na direita com o Bitelo. O jovem dominou com o espaço e tocou dentro da área. O próprio PP foi quem apareceu para fechar o placar. 3-0 para o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. E fim de jogo, o Imortal derrotou o Cruzeiro por 3-0 dentro da sua arena. Grande resultado para o tricolor, que segue brigando na parte de cima da tabela. Enquanto isso, o Cruzeiro fica estacionado com 25 pontos.
Rodrigo Varanda fez o gol da vitória do América contra o São Paulo. Após linda troca de passes, a triangulação chegou aos pés de Varanda, que só teve o trabalho de estufar as redes do Rafael. Paulinho foi o autor do primeiro gol da Arena MRV e merece vaga no nosso top 3. Na inauguração, Hulk ajeitou de calcanhar para o Paulinho fazer este golaço. Festa atleticana na Casa Nova. O gol mais bonito da rodada foi essa bomba de Rafael Veiga. Em falta da entrada da área, o camisa 23 mandou um chute no ângulo de Léo Jardim para fazer este golaço. Sem chances para o goleiro vascaíno. A melhor defesa da rodada 21 foi de Kehler, do Internacional. O jogo no Maracanã só acabou 0-0 porque o goleiro fez essa defesaça no chute do Vitor Hugo no fim da partida. Na ponta dos dedos. Sensacional, Kehler. O drible mais bonito dessa rodada ficou com o Guga do Fluminense. No empate em 2-2 na Liga Arena, Guga recebeu na área, limpou a marcação e ainda fez o gol. Lindo drible do lateral. Esses foram os jogadores e técnico que se destacaram na rodada 21. Goleiro, Kehler, do Internacional. Lateral direito, Guga, do Fluminense. Zagueiros, Léo Realpe, do Red Bull Bragantino e Adrielson, do Botafogo. Lateral esquerdo, Hugo, do Botafogo. Meio-campistas, Michael, do Corinthians, Rafael Veiga, do Palmeiras e Carvalho, do Grêmio. Na ponta direita, Lucero, do Fortaleza. Na ponta esquerda, Paulinho, do Atlético Mineiro. Centroavante, Diego Costa, do Botafogo. E o técnico, Bruno Lage, do Botafogo. Na primeira partida como titular do Botafogo, Diego Costa fez jus à sua contratação. O atacante recém-chegado ao clube fez os 2 gols da vitória do Glorioso sobre o Bahia. Primeiro aproveitou esse passe de Vitor Sá para abrir o placar. Depois ampliou de cabeça. Parabéns, Diego Costa, o craque da rodada 21. E depois dessa rodada, a briga pela primeira posição continua entre os 3 que venceram. Botafogo é o líder com 51 pontos, o Palmeiras na segunda posição com 40 e o Grêmio é o terceiro com 36. O Flamengo foi mal, hein? Só empatou e ficou na 4ª posição, também com 36 pontos. Lá na zona do rebaixamento, o Santos é o 17º com 21, porque não ganhou, perdeu o seu jogo. O Vasco também perdeu, continua na 18ª posição com 16, Coritiba perdeu, é o 19º com 14, o América é o 20º com 13. Lembrando que o Corinthians continua na 13ª posição com 25 pontos. Olha, tem que tomar cuidado para não entrar na zona do rebaixamento. A rodada 22 do Brasileirão Açaí começa no próximo sábado com Goiás e Internacional e Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. À noite, os rivais Botafogo e Flamengo se enfrentam no Grande Clássico Carioca. No domingo, a emoção começa logo pela manhã com Grêmio e Cuiabá. A rodada segue com Fluminense e Fortaleza e o incrível derby paulista entre Corinthians e Palmeiras.
Um pouco depois é a vez de Cruzeiro e Red Bull Bragantino, Bahia e Vasco e América e Santos. A rodada 22 acaba no domingo à noite com o duelo entre São Paulo e Coritiba. E por hoje é só no nosso Magazine da rodada 21. Nos vemos na próxima.